Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e eu quero convidar você a assistir mais uma videoaula da disciplina Finanças Empresariais. Hoje nós vamos falar sobre risco e retorno. É um assunto bem relevante quando se trata aí de investimentos, né? Quando se trata aí de mercado financeiro, né? Mercado de capitais, enfim, é todo um conhecimento necessário àqueles que desejam investir, se tornar aí um futuro investidor ou já fazem parte, né, desse mercado como investidores atualmente. Para maximizar o preço de uma ação, o administrador financeiro ele precisa saber avaliar essas duas determinantes fundamentais, né, que é o risco e o retorno. Cada decisão financeira ela apresenta aí determinadas características de risco e retorno, né? E a combinação dessas características, logicamente, vai afetar o preço de uma ação. Então, uma empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa que fragmentou seu capital em ações, essas ações elas podem ser negociadas na Bolsa de Valores e o investidor, no momento de decidir que ação ele vai comprar, que ação ele vai adquirir diante de tantas opções que estão ali no mercado, nesse mercado, ele precisa saber pesar aí essas duas determinantes, né, essas duas características importantes, que é o risco e o retorno. Ou seja, eu preciso avaliar aí o preço da ação. Às vezes nós temos aquela ideia que eu só vou conseguir realizar um investimento, eu só vou conseguir adquirir uma ação se eu tiver muito dinheiro. E o mercado, na Bolsa de Valores, nós temos N opções, inclusive em relação a preço. Muitas vezes essas ações elas têm um preço acessível. Aí eu tenho que saber, né, tenho que pesar o risco e o retorno dessas ações, né, já que essas duas características vão afetam esse preço, né, o preço dessa ação. Então, eu preciso saber qual é a variação, né, do retorno dessa ação. Então, que percentual de retorno ela vai me dar, me proporcionar. E quanto mais ela variar, né, quanto mais variável for as opções de retorno, maior vai ser o risco. Ou seja, uma ação que te dê um risco menor, ela precisa aí ter uma variação menor, ou seja, o retorno dela provavelmente seja menor. Então, quanto maior o retorno, maior também o risco, né? Então, ações que têm um risco muito alto, que oferecem um risco muito alto, né? Elas têm aí um preço também diferenciado, tá certo? Então, o risco ele pode ser encarado aí em relação a um ativo, tanto individual ou uma carteira. Né? Uma carteira é um conjunto de ativos. Então, eu, enquanto investidora, eu posso adquirir um ativo, mas eu posso adquirir aí vários ativos, certo? Então, eu posso possuir aí, investir aí em uma carteira. Então, esse risco, ele deve ser avaliado tanto individualmente, em relação a um ativo, como em relação a vários ativos, como em relação àquela carteira como um todo. Então, gente, o risco, na verdade, é uma chance de se perder financeiramente. Ou seja, é uma possibilidade que o investidor pode enfrentar
de perder aquilo que ele investiu, uma parcela daquilo que ele investiu, ou mesmo de perder uma parcela ou o retorno integral. Então, no geral, aí, representa perda financeira. São possibilidades. Quando eu decido investir no mercado de capitais, eu tenho a possibilidade de ganhos financeiros, ou seja, um retorno, mas eu tenho também a possibilidade de perda. E essa perda é exatamente o risco que todo investidor enfrenta. Por isso que ele tem que pensar bem, tem que analisar direitinho, confrontar aí essas duas características, que é o risco e o retorno. Por exemplo, uma obrigação do governo de R$1.000, que garante ao portador R$5 de juros após 30 dias, não representa qualquer risco. Por quê? Porque não tem uma variabilidade, né, associada ao retorno. Já está ali definido, né, que vai garantir aí pelo menos R$5 de juros. Então, já dá uma certeza de retorno para esse investidor. Esse mesmo investimento aí de R$1.000, né, mas em ações ordinárias de uma outra empresa, nos mesmos 30 dias ela pode render de 0 a R$10 de juros. Então, você percebe o quê? 0 a 10 é uma elevada variabilidade de retorno. Então, quanto maior o retorno, maior o risco. Ou seja, eu, enquanto investidora, ao adquirir uma ação dessa empresa no valor aí de R$1.000, eu posso ter um rendimento financeiro de até R$10 de juro em 30 dias. Porém, eu também posso não ganhar nada, certo? Esse é o risco que eu vou correr. O risco de perder a possibilidade de qualquer ganho financeiro, ou seja, não adquirir nenhum ganho financeiro. É uma possibilidade, porque a variação é de 0 a 10. Assim como eu posso ter um retorno aí de R$10 de juros, eu posso também não ter retorno nenhum. É um risco. Então, nesse caso, é alto risco porque está me dando uma possibilidade de um ganho maior, certo? Possibilidade, não é certeza, certo? Então, está me dando essa possibilidade de ter esse ganho maior de R$10 de juros, mas pode ser que eu não consiga. E aí, isso é o quê? Um risco. Essa variação é um risco. Então, se eu optar por esse título do governo de R$1.000, a taxa de juros é menor? O ganho é menor? Mas não tem variação. Pelo menos R$5 é certo que eu vou ter de retorno. Então, um risco bem menor, um retorno menor e, consequentemente, um risco menor, certo? Então, quanto maior for a possibilidade de retorno financeiro, maior será o risco, ou seja, maior será a chance também de se ter uma perda financeira. Então, é assim que funciona esse mercado, né, financeiro, esse mercado de investimentos. É o único risco, gente, que deve ser avaliado? Não. Não é só a questão do risco, não é só a questão desse risco em decorrência do retorno, né? Mas existem outros riscos que afetam diretamente aí os administradores financeiros, as empresas também, assim como os próprios acionistas, né? Que são os investidores. Então, nós temos, por exemplo, riscos que são específicos da empresa. Uma empresa que está lá com seu capital aberto, ou seja, que possibilita a negociação de ações por investidores, ela tem riscos também. Que tipo de riscos? Por exemplo, ela tem um risco operacional.
Afinal, ela tem investidores injetando recursos nessa empresa e ela precisa cumprir com as suas responsabilidades. Uma dessas responsabilidades está relacionada ao seu operacional. Por quê? Porque ela precisa estar em pleno funcionamento operacional para que ela possa continuar oferecendo aí um resultado positivo, ganhos financeiros e estar aí atendendo a expectativa dos investidores. O que eu posso colocar como sendo um risco operacional para as empresas? Por exemplo, a possibilidade da empresa não conseguir cumprir, né, ou não conseguir cobrir os seus custos operacionais. Se é uma empresa comercial, por exemplo, ela comercializa ali mercadorias, produtos. Essas mercadorias, elas são adquiridas, né? Elas têm um custo para serem adquiridas, para ser colocadas em estoque e negociadas. Então, esse custo com os fornecedores desses produtos, dessas mercadorias, precisam ser cobertos financeiramente por essa empresa. Ela precisa ter mercadoria em estoque, certo? Só isso, gente? Não, ela tem também, são riscos, na verdade, operacionais, que também afetam o financeiro, as obrigações financeiras, que consequentemente geram aí riscos também financeiros. Então, ela tem que ter produto em mercado, se ela estocado para negociar, ela tem que atender às expectativas da sua clientela para gerar recursos. Se ela é uma prestadora de serviço, ela precisa ter aí mão de obra, né, para estar realizando a prestação desses serviços, está atendendo a sua clientela. Então, isso aí, ela tem que ter condições, né? Ela tem que ter produto, ela tem que ter mão de obra, ela tem que ter tudo aquilo que a empresa necessite para estar atendendo essa necessidade do cliente. Essa movimentação, essas atividades que são realizadas, é o que nós chamamos aí de operacionalização. Então, são as atividades que levam ao atendimento da sua atividade principal, né, que é a venda do seu produto, que é a venda da sua mercadoria, que é a prestação do seu serviço. Então, é tudo aquilo que ela precisa colocar em ação para estar em pleno funcionamento. Então, ela necessita ser capaz de cobrir todos os custos que ela vai ter para atender aí essa demanda. Então, são riscos operacionais. Além disso, ela tem os riscos financeiros, como eu disse, esses custos operacionais afetam também o financeiro, ou seja, ela precisa ser capaz de também fazer frente às suas obrigações financeiras. Ela tem obrigação com mão de obra, ela tem obrigação com a renovação dos estoques, certo? Ela precisa cumprir com as suas obrigações fiscais, né, trabalhistas, enfim, aluguel, fornecedores, né, um conjunto de obrigações financeiras. Então, esses riscos são, de fato, exclusivos da própria empresa, certo? Ou ela continua se mantendo no mercado, atendendo às expectativas da clientela e cumprindo as suas obrigações financeiras, ou ela não tem como produzir resultados. E se ela não tiver resultados, ela não tem investidores. Ela não vai ter pessoas interessadas em injetar recursos nessa empresa, certo? Então, esses riscos operacionais e financeiros, por exemplo, são riscos específicos da empresa e que devem também ser avaliados pelas pessoas que têm interesse em investir. Antes dela adquirir ações daquela empresa, ela tem que saber como é que está a situação dela operacional, a situação financeira, né? Que riscos essa empresa vai oferecer para ele enquanto investidor. Então, não é uma preocupação somente com o retorno,
Não é somente pesar aí essa questão do risco e do retorno. É necessário? Sim, como eu comentei anteriormente. Quanto maior for o risco, né, quanto maior for o retorno, maior também será o risco. Quanto menor for o retorno, menor será o risco. É necessário estar fazendo aí, pesando aí esse equilíbrio, essa extensão aí, confrontando aí esse risco e esse retorno. Mas também existem outros riscos que devem ser afetados, além desse, por conta do retorno que essa empresa está gerando. Por trás do retorno que essa empresa está trazendo, existe aí esses riscos operacionais e financeiros envolvidos, tá certo? Muitas vezes a empresa abre o capital justamente por conta dessas necessidades, né, desses custos operacionais, dessas obrigações financeiras que não estão sendo possíveis, né, serem cumpridos, serem realizados pela empresa. Então, ela está necessitando de recursos, ela está necessitando de investidores. E aí é onde ela abre seu capital para que recursos sejam injetados e ela consiga aí se restabelecer no mercado. Então, são situações, são pontos que devem ser, que os investidores devem estar atentos na hora de investir. E que riscos podem ser considerados aí específicos para os acionistas? Né? Nós temos, por exemplo, o risco de taxa de juros. Como esse risco de taxa de juros pode estar afetando o investidor? Nós sabemos que a possibilidade de mudanças nas taxas de juros, né, do mercado afetam negativamente aí o valor de um investimento. Ou seja, né, quanto maior estiver a taxa de juros, menor poderá estar, né, o valor desse investimento. Pode ter aí uma queda considerada por conta dessa taxa de juros que está comandando o mercado. Então, quando o investidor decide adquirir aí uma ação, um título, né, enfim, realizar algum tipo de investimento, ele deve estar atento às situações de mercado, né? O que o mercado, ao que a economia naquele momento, né? Como ela está se encontrando naquele momento. Não pode estar só preocupado com a questão do retorno, né? Mas, enfim, como está a taxa de juros básica da economia naquele momento? Porque essa taxa de juros aí, ela pode sim estar afetando o mercado, né? Por quê? Se a taxa de juros aí aumenta, né? O que acontece? O investimento, ele perde valor, ok? Então, ele tem que estar, aí o investidor tem que estar aí atento a essa possibilidade. O risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É a possibilidade que o investimento ele possa ser facilmente liquidado a um preço razoável. Né? Nós sabemos aí de N tipos de investimentos que as empresas passaram por uma situação no mercado e por conta de resultados, essas ações elas vieram o quê? A perder preço, né? A perder valor, a instabilidade dos resultados dessa empresa, situações às vezes de endividamento, né? Afetam o resultado e consequentemente afetam aí o valor, o preço desse investimento perante o mercado. Então, existe um risco, né, do investidor quando ele adquire uma ação que dependendo da situação dessa empresa que ela venha a passar, que ela não venha produzir resultados, né, tão positivos, ela venha ter uma queda de resultados e isso vai refletir no seu preço perante o mercado. E se esse investidor observar que essa ação ela está
caindo de preço rapidamente, ele deve avaliar o que? A possibilidade de estar aí liquidando, de estar aí se desfazendo dessa ação. E aí, será que ele vai conseguir pelo menos um preço razoável? Então, ele tem que saber se é momento de permanecer com esse investimento, aguardar essa ação voltar a subir, voltar a ter um preço melhor no mercado, ou se é o momento de ainda, aliás, de já se desfazer dessa ação, né, de liquidar aí essa ação e conseguir ainda um preço razoável antes que ela perca mais valor perante o mercado. Então, são riscos de liquidez, são riscos de ter o seu dinheiro de volta, ou seja, de transformar aquela ação em dinheiro novamente, certo? Uma possibilidade que o investidor tem. Ele adquiriu uma ação X, uma ação Y, de uma empresa X, Y, mas isso não quer dizer que ele deve ficar o tempo inteiro com aquela ação, vai depender, ele pode sim estar liquidando aí, e aí ele tem que avaliar as possibilidades de liquidez, a situação de liquidez desse investimento, certo? Um outro risco, gente, é o risco de mercado. A possibilidade de que o valor de um investimento ele cai devido a fatores, né, do mercado que independem aí do investimento em si. Que fatores são esses, professora? O mercado tem vários fatores que o comandam, né? Nós temos fatores políticos, temos fatores sociais, temos fatores econômicos, né? Então, que comandam esse mercado e que podem estar influenciando de forma positiva ou negativa esse investimento, certo? Então, um momento como o atual, um momento de pandemia, né? Um momento em que há uma crise econômica, há uma recessão econômica, né? A economia está aí em situação de queda, né? Que fatores sociais podem estar envolvidos? Altas taxas de desemprego, né? Inflação em alta, né? Que também é um fator econômico. Muitas vezes questões políticas, né? Relacionamentos políticos, né? Envolvendo aí os países. Então, tudo isso vai influenciar, sim, na possibilidade de um investimento vir à queda. Eu acabei de citar lá no risco de taxas de juros que a maioria dos investimentos perde valor se as taxas de juros aumentarem. Então, isso é um fator também econômico que influencia no investimento. Então, gente, todo investimento ele tem riscos para o acionista, para o investidor. Existe a possibilidade de ganhos, sim, mas existem N situações que podem estar levando aí a queda do preço desse investimento, a queda do valor desse investimento. Muitas vezes isso nem tem uma ligação direta com o investimento em si, mas sim o mercado, mas sim os fatores de mercado que estão ali atuando e que influenciam a realidade das empresas como um todo e, consequentemente, a realidade dos investimentos. E que riscos aí podem estar afetando, né, tanto a empresa como os acionistas, né? Porque nós vimos que existem riscos que afetam somente as empresas, como os operacionais e os financeiros, e existem riscos também que afetam somente os acionistas, né? Diretamente os acionistas, né? Que são esses fatores de taxas de juros, né? Que é o risco de liquidez, o risco de mercado. Mas existem riscos também que são comuns, né? Aos dois envolvidos, né? Tanto para a empresa como para o acionista.
Por exemplo, o risco de evento é a possibilidade de que algum evento inteiramente imprevisto, né, exerça um efeito aí significativo sobre o valor de uma empresa ou de um investimento específico, ou seja, tanto pode afetar a empresa como os seus investidores. Que evento, por exemplo, um evento imprevisto? Pode acontecer, gente, que por uma ordem, um exemplo bem típico, por uma ordem governamental, determinado medicamento, por exemplo, um medicamento que seja de uso popular, ele venha a ser retirado do mercado. E aí, o que que acontece? Se essa empresa, ela comercializa esse medicamento, ela vai ser diretamente afetada, né? Porque vai ter um grupo específico, né? A sua clientela em si vai ser afetada, então essa empresa vai ser afetada, vai ter problemas nos resultados, né? Se não tem produto, não tem venda, não tem resultados positivos, né? Não tem lucro. Então, se essa empresa vai ser afetada e, consequentemente, os investidores também, né, podem ser afetados. Quer dizer, a venda desse produto, esse ramo aí, podia ser muito bem vista, oferecia uma boa lucratividade, era instável, mas aí de forma imprevisível ali aconteceu essa ordem governamental, essa legislação, e tirou esse produto do mercado. Então, logicamente, foi algo inesperado, tanto pela empresa como pelos investidores, e eles acabaram sendo afetados. Então, pode acontecer um evento desse tipo que afete aí os dois envolvidos. Um outro exemplo, o risco de câmbio. O risco de câmbio é a exposição aí dos fluxos de caixa esperados, né, futuros, a flutuações da taxa de câmbio. Nós sabemos que a taxa de câmbio, né, faz parte do quê? Tem relação com o mercado de câmbio. O que é o mercado de câmbio? É a conversão, né, de moeda. Então, essas empresas, se uma empresa ela realiza transações aí com outras empresas de outros países que envolvam aí moeda estrangeira, e o que acontece? As taxas de câmbio vão influenciar, sim, na realidade dessas empresas e, consequentemente, dos acionistas, certo? Então, se essas taxas de câmbio estiverem estável, elas também vão oferecer uma instabilidade aí no fluxo de caixa esperado, né? No fluxo de caixa dessas empresas e, consequentemente, né, pode ter se tem alteração nas taxas de juros, vai ter alteração no caixa, nos fluxos de caixa e, consequentemente, vai ter perda aí no valor desse investimento ou mesmo no valor dos ativos dessa empresa, certo? Então, é o que nós chamamos aí de risco de câmbio, quando existe aí a relação com as taxas, né, de conversão das moedas. Então, quanto maior for aí essas taxas de juros, maior será a perda, né, para essa empresa, certo? Porque, gente, essa questão de taxas, né, seja aqui de câmbio, estou falando aqui das taxas de câmbio, mas, por exemplo, as taxas de juros do mercado, elas dão aquela sensação de falso, de falso valor. Por quê? Vocês podem observar, quando as taxas de juros do mercado elas estão muito altas, o teu dinheiro perde o valor de compra. E você continua recebendo aquele valor X, mas ele não tem mais aquele poder de compra. Por quê? Porque os produtos aumentam os preços, né? Tudo que você vai comprar no mercado agora tem um preço maior. Então, o teu dinheiro é o mesmo, mas o preço dos produtos foram alterados, estão acima do normal. E aí sim, mas se aumentaram o preço, vai aumentar o resultado para as empresas? Não, porque o que aumentou foi a taxa de juros. Então, tanto perde o consumidor como perde as empresas. Da mesma forma, as taxas de câmbio, né? Se aumentam essas taxas de câmbio,
vai afetar o que? O caixa também dessas empresas, porque vai estar convertendo-se aquela moeda, as taxas são maiores, mas o valor em si que vai entrar nesse fluxo de caixa, nesse caixa, vai ser menor, certo? Então, há uma perda aí tanto para o caixa da empresa, né, como para os investidores. Então, esses riscos aí de evento e de câmbio podem estar afetando os dois simultaneamente, certo? Ainda temos também a questão do risco do poder aquisitivo, que é a possibilidade de que uma mudança nos níveis de preços causadas pela inflação ou deflação possa afetar negativamente os fluxos de caixa e o valor da empresa ou investimento, que é mais ou menos isso que eu estava colocando aqui para vocês, o poder aquisitivo. Quer dizer, as taxas de juros no mercado aumentam, a inflação aumenta, então isso reflete negativamente no caixa da empresa. Né? Por quê? Porque o poder aquisitivo da empresa, o poder aquisitivo dos consumidores, ele diminui por conta dessa falsa impressão. Né? Então, os preços aumentam, mas o que entra em caixa é menor por conta dessas taxas de juros. E aí perde empresa, perde investidor, perde consumidor. Sem contar, gente, dos riscos tributários. Nós sabemos que existe uma legislação tributária, todas as empresas, elas necessitam cumprir as suas obrigações fiscais, elas necessitam pagar os seus tributos, certo? E dependendo do ramo de atividade dessa empresa, existem legislações tributárias que, quando alteradas, elas podem ser, sim, desfavoráveis para empresa X, empresa Y, empresa Z. E se for desfavorável, leve essas empresas a pagar mais tributos, né? Pode levá-las a pagarem mais, pagar menos, perder incentivos fiscais, enfim. Podem acontecer em situações por conta de legislação tributária. Isso aí afeta a empresa e, consequentemente, também o investidor, o acionista, tá? Porque vai diminuir resultados para essa empresa. E o investidor precisa de retorno, certo? Então, pode ser que uma legislação tributária aí faça com que o investidor ele perda, né, retornos financeiros. Então, esse é o risco que ele pode enfrentar diante dos investimentos. Bom, gente, quando se fala aí de riscos, né, vocês observaram que nós temos que analisar toda uma gama de conhecimentos, né? Ou seja, temos que analisar N possibilidades, temos que analisar esse risco associado a um retorno, temos que analisar riscos de forma individual, né? Seja riscos voltados para a empresa, seja riscos voltados para os acionistas, seja riscos voltados para ambos, né, os envolvidos. Mas, além desses riscos que nós citamos, atualmente existe uma preocupação muito grande das empresas, que é o que nós chamamos de risco moral. Então, professora, mas o que é isso? Risco moral tem a ver com o quê? Né? Quando nós falamos de moral, nós lembramos o quê? De ética. Né? Nós sabemos que a ética está relacionada aos nossos princípios, ao nosso caráter, certo? A uma reflexão teórica dos nossos comportamentos, enfim, como nós nos comportamos diante das regras que são estabelecidas, né? Porque quando se trata de moral, se trata o quê? De regras, de políticas estabelecidas, né? Então, o risco moral se trata o quê? Das regras que são estabelecidas dentro de uma empresa, né? A política daquela empresa. Então, como estão sendo obedecidas essas regras, né? Como estão sendo como os funcionários dessas empresas estão refletindo a respeito dessas regras, né? Da política dessa empresa. Então, atualmente, é um ponto
interessante que vem sendo debatido pelas empresas. Então, no momento de se contratar funcionários, as empresas elas também devem estar analisando a ética desses funcionários, né? O caráter desses funcionários. Isso não está no currículo deles, né? O que está no currículo é a formação, são as experiências que eles têm no mercado. Mas isso não quer dizer que esse funcionário, ele, ao ser contratado pelo currículo, ele pode ser um excelente funcionário, pode ter uma ótima formação, excelentes experiências que são importantíssimas para essa empresa, que podem estar aí contribuindo para os resultados dessa empresa. Mas não está lá especificado o caráter, não está lá especificado a ética desse funcionário, porque esse funcionário ele pode também estar tomando decisões que, muitas vezes consideradas antiéticas, porque estão infringindo a moral, né, as regras dessa empresa, e que podem afetar financeiramente essa empresa, sim. Inclusive, gente, na página 205 do livro Princípios da Administração Financeira, tem um texto onde está nomeado como foco na ética, de um exemplo de uma situação onde de uma situação vivenciada por uma empresa que é um risco, considerado um risco moral, que afetou, que trouxe um prejuízo aí de mais de 1 bilhão de dólar, no caso, para essa empresa, certo? Porque um funcionário, ele realizou aí investimentos, só que ele realizava investimentos com o dinheiro da empresa, ou seja, com o dinheiro dos funcionários, porque se tratava de um banco, certo? Dos clientes, e sem autorização desses clientes. Então, ele estava aplicando um dinheiro que não lhe pertencia, porque ele, enquanto funcionário, trabalhando, tinha essa possibilidade, conhecendo bem o mercado financeiro, realizou bons investimentos, os retornos que esses investimentos geravam ficavam para ele, certo? Só que teve um momento que essa aposta, né, acabou dando errado, e aí trouxe um prejuízo aí de mais de 1 bilhão de dólares para esse banco, para essa empresa, certo? Então, isso é considerado que um risco moral, um funcionário antiético que agia de forma antiética, que estava infringindo as normas dessa empresa, estava se utilizando do que não pertencia a ele, não pertencia à empresa em si, sem autorização, né? E acabou trazendo aí uma consequência seríssima, né? Um grande prejuízo para essa empresa, prejuízo esse que consequentemente afetou os resultados, porque a partir do momento em que há um escândalo desse tipo, onde todo o mercado passa a conhecer uma situação como essa, os investidores já não querem, né, investir, entendeu? Não tem cliente, os clientes não querem fazer fazer parte dessa carteira, né, de clientes, já os que têm querem sair, os que não são clientes não têm interesse por conta da falta de ética dessa empresa, e afetou com certeza os resultados, porque além da perda de clientes, houve esse prejuízo enorme para essa empresa, que talvez até quase gerou uma falência, e aí, consequentemente, afetou os investidores. Então, as empresas hoje, elas precisam analisar o caráter dos seus funcionários, na hora da seleção, elas precisam criar aí uma dinâmica que também que tenha como critério, né, aí, selecionar pessoas com ética, com caráter, dispostas a atender às regras que são estabelecidas nessa empresa. E os investidores devem estar atentos a isso, porque eles podem sim ser afetados,
certo? Inclusive, nesse texto, Foco na Ética, é citado aí o exemplo de uma pesquisa que foi realizada em 2004, onde 41%, né, dos diretores financeiros entrevistados, eles admitiram ter problemas éticos, né, nas suas empresas, né, envolvendo seu quadro de funcionários. E também, principalmente, gente, olha só, 48% dos funcionários que foram pesquisados, eles chegaram a admitir práticas antiéticas, como, por exemplo, superfaturar despesas, até mesmo forjar assinaturas, né? Isso são atitudes antiéticas seríssimas. Então, quando você observa 48% dos entrevistados, quer dizer, praticamente a metade aí dos entrevistados admitiram, né, realizar alguma atitude antiética. E principalmente, gente, nessa pesquisa foi colocado que 47% dos diretores, eles se sentem pressionados, né, pelos CEO, ou seja, pelos diretores executivos, né, pelos presidentes, por aqueles que estão lá no alto escalão. Né? Eles se sentem pressionados, às vezes, a realizar esse tipo de atitude, porque eles cobram resultados, eles querem resultados, né? E muitas vezes eles se sentem cobrados a usar uma contabilidade aí agressiva, ou seja, até mesmo a querer forjar números, entende? Por quê? Por quê? Porque eles querem resultados, eles querem mostrar resultados para os investidores. E como é que mostramos resultados para os investidores? Através dos demonstrativos contábeis que são publicados. Então, isso envolve números. E essa cobrança é muito grande, né, dentro dessas empresas. Claro que existe leis, né, que foram colocadas aí pelo Congresso na época se eu não me engano, em 2002, né, tem a lei Oxley, que nos Estados Unidos, né, que traz aí uma rigidez maior, que também afeta o Brasil, porque muitas empresas que fazem parte aí do mercado de capital têm investidores brasileiros. E essa lei, um dos pontos que é bem interessante de ser relatado é que ela exige, né, que haja uma assinatura, né, de termos aí de comprometimento, né, de ética pelos funcionários, né, que fazem parte dessas empresas. Então, eles têm que assinar um documento declarando que ele é um funcionário ético, que tem atitudes éticas e tá, entre outras, né, exigências, mas isso é um ponto muito importante, porque com certeza, após o surgimento dessa lei, houve aí um avanço em relação ao caráter dos funcionários, mesmo se sentindo pressionados, mas eles têm aí um suporte legal para confrontar aqueles que estão, né, como autoridades, né, superior a eles em termos hierárquicos, né? Então, é um ponto muito importante a ser tratado quando levamos em consideração os riscos no momento de investir. O risco moral tem que ser um dos itens principais, né, a serem avaliados. Porque quando há um escândalo, quando há não é só uma questão de escândalo, né, mas isso vai afetar as atitudes daquela empresa, vai afetar os seus resultados e, consequentemente, afetar os investidores, tá? Então, quem deseja investir tem que investir em empresas que tenham, que sejam conhecidas, né, por terem atitudes éticas, né, por terem compromisso com o mercado, compromisso com os clientes, compromisso com o meio ambiente, certo? Que tenham realmente aí moral estabelecido, né, e conhecido pelos investidores e pelo mercado como um todo. Então, forçar os números é uma meta adequada,
dado aí o contraste demonstrado no capítulo 1 entre maximização do lucro e maximização da riqueza do acionista? Se não, por que os investidores enfatizam essa prática? Essa questão, gente, é uma questão que nós vamos debater na nossa próxima aula e que é interessante você dar uma lida lá nesse texto. Eu falei aqui só alguns pontos, mas vá lá na página 205 do livro Princípios da Administração Financeira, né, do Gitman, e leia essa reportagem que é muito interessante a respeito da ética, tá? Do risco moral que deve ser observado pelos investidores, tá bom, gente? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido esse conteúdo, né? Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.